Bom, em Advaita, quando se diz que não existe uma pessoa, que não tem ninguém aí, isso quer dizer que não existe uma pessoa como um algo independente, surgido livremente e operando com autonomia. Isso que chamamos de pessoa, de eu, isso aí que você chama de Mike, é um agregado, uma construção. E para todo lado que você olhar, é isso que você vai ver. Um conjunto de agregados funcionando como se fosse uma unidade. Olha para o corpo. Todo corpo, na realidade, é um conjunto de agregado de coisas. Água, minérios, ferro, vários órgãos, várias células, todas com funcionamento específico, mas de alguma forma todas interligadas, funcionando como se fosse uma coisa só. E você descobre, por exemplo, que tem vesícula quando ela começa a funcionar mal, e aí você tem que retirar ela. E aí você descobre, inclusive, que esse agregado pode viver sem ela. Com a mente é a mesma coisa. O que tem nela é um conjunto de pensamentos operando de forma mais ou menos harmônica e mantendo uma certa coesão, uma certa representação de unidade. Mas essa mente, ela foi construída também. Em você, ela é uma mistura da mente dos seus pais, da mente coletiva do seu país, da sua cultura, das suas vivências. Então, do nível mais grosseiro da natureza, que é o nível dos corpos sólidos, até o nível mais sutil, que seria o nível dos pensamentos, dos sentimentos, você vai percebendo que tudo é uma construção, que tudo é um aglomerado, um conjunto de coisas que se juntam e funcionam mantendo um certo padrão, uma certa coesão. Então, quando você vê uma pessoa operando de certa maneira, por exemplo, um neonazista, o que você realmente está vendo ali é uma construção. A mente, que é essencialmente livre, operando a partir de um conjunto de condicionamentos específicos. Estas são a gente pode chamar assim de identidades teóricas, conceituais, onde a pessoa opera através de uma ideia, de um pensamento, ou melhor, as ideias operam aquela pessoa. Isso porque a consciência é livre. Isso quer dizer que a base dela é não condicionada, que não tem nada ali, nenhum significante a priori, nenhuma base cristalizada, nenhuma construção. Mas a consciência, ela opera através da mente livre, criando continuamente novas formas de manifestação, ou se aderindo, enfim, de maneira mais ou menos rígida, a certos modos específicos de existir, como é o caso do neonazista ou do torcedor fanático de algum time de futebol, enfim, que até mata por causa do futebol. A base da mente é livre. Sansara é justamente a perda dessa base livre no homem, onde a pessoa começa a operar dentro de uma base limitada, fixa. Nesse processo, eu perco, eu esqueço da função do observador em mim. O observador é essa base livre da mente, testemunhando o aspecto criativo dessa própria mente, que são as construções. Então você não é uma pessoa. Você é a base livre da consciência se manifestando sobre uma base condicionada da mente. Isso porque a consciência, ela sempre vai se manifestar através de formas. É o que diz aquele sutra: vazio é forma e forma é vazio. E toda forma, ela parte de uma base
previamente constituída, de uma base previamente construída, condicionada. Nada vem do nada, tudo surge de uma outra coisa. Tanto nos padrões físicos, materiais da natureza, como nos próprios padrões de pensamento da mente. Um pensamento se conglomera, se junta, se associa a outro, cria um novo pensamento e assim por diante. E a consciência se manifesta em formas porque para operar no mundo são necessários referenciais. Até os animais têm referenciais. São os instintos, o comportamento automatizado. E aí, nesse sentido, sempre vai ter Sansara, sempre vai ter Maya. Mas Sansara, Maya, enquanto construção, enquanto um modelo interpretativo, significativo e operador dos significantes do mundo. E não tem nenhum problema, tá tudo certo, é assim mesmo. O que a Advaita vem resgatar é essa lembrança da base livre que nos constitui. Eu posso operar baseado em referenciais. Eu só não posso esquecer que eu não sou esses referenciais. Eu não sou a psicóloga, a mãe, a esposa. Eu sou aquilo, literalmente o título do livro do Nisargadatta. Eu sou aquilo que através disso, desses referenciais, desses significantes, opera criativamente no mundo. Isso é o despertar. Isso é lucidez. Lucidez é andar em meio às aparências sem me fixar nelas. Eu vivo no mundo sem estar presa ao mundo. Essa é a posição do observador. É a posição da mente livre. E mesmo nessa posição de observador, ainda fica resguardada uma certa individualidade. Mas é a individualidade das experiências e não daquele que experiencia ou testemunha. Tem um eu enquanto localização, enquanto ponto referencial onde determinadas experiências e acontecências acontecem, mas não é um eu identificado, é um eu não identificado. É onde o permanente se movimenta em meio à impermanência.